E olha, apesar de o Palácio do Planalto ter sinalizado que enviaria a indicação de Jorge Messias para a vaga no Supremo Tribunal Federal, a formalização ainda não aconteceu. Quem tem mais informações direto do Palácio do Planalto é a repórter Marília Ribeiro. Marília, muito bom dia. Já são mais de 130 dias de espera. Ele vai continuar aguardando? Neila, pelo menos por enquanto, essa é a indicação. Bom dia para você, a todos que estão na nossa companhia nessa quarta-feira aqui no Contexto Metrópolis. Neila, ontem nós trouxemos, que durante a reunião ministerial ali, logo após, nós tivemos a confirmação aqui do Palácio do Planalto, mas antes disso, Igor Gadelha, nosso colunista, já havia adiantado de que o presidente Lula enviaria essa mensagem com a indicação de Jorge Messias a vaga no Supremo Tribunal Federal ainda nesta terça-feira. Mas o que aconteceu, Neila, é que isso não foi enviado, essa mensagem ainda não foi enviada para o Senado Federal. A Casa Civil informou na manhã de hoje, ali por volta das 9h30 da manhã, de que assim que essa mensagem for enviada, ela vai avisar todos os veículos de imprensa. Além também da gente ter essa confirmação de que essa carta ainda não foi enviada, procuramos também no Senado Federal, onde foi afirmado que essa mensagem ainda não chegou, para então que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ele possa fazer ali todo o ritual que é necessário para que Jorge Messias possa ser confirmado ou não a vaga deixada pelo ministro Luiz Roberto Barroso, ele que deixou a Suprema Corte em novembro do ano passado, ele se aposentou. Dias depois, houve ali um imbróglio em relação ao qual nome o presidente Lula indicaria para a vaga no Supremo Tribunal Federal. Havia torcidas ali, Neila, para Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Congresso Nacional, que era liderada ali pelo próprio Davi Alcolumbre. Ele chegou a conversar com o presidente Lula para que ele pudesse indicar Rodrigo Pacheco para essa vaga, mas o presidente Lula foi firme e indicou então o advogado-geral da União, Jorge Messias. Foi então que ainda no ano passado, Jorge Messias já começou aquela peregrinação dentro do Senado Federal, indo aos gabinetes dos senadores, tentando convencê-los ali que ele de fato merecia esse voto confiável dos senadores para poder ir ao Supremo Tribunal Federal. Ainda no ano passado, em 2025, nós tivemos Davi Alcolumbre fazendo então a marcação dessa sabatina de Jorge Messias. Ele havia marcado ali para o dia 10 de dezembro. No entanto, o presidente Lula, aqui na figura do Palácio do Planalto, não havia enviado essa mensagem que é necessária para que todo esse percurso venha a ser feito. Então, Davi Alcolumbre cancelou essa sabatina que seria realizada em dezembro e desde então a gente vem aí vendo o nome de Jorge Messias patinar dentro do Congresso Nacional. Ele que deixou ali de fazer um pouco essas visitas, mas até mesmo no recesso parlamentar, ele chegou a visitar alguns senadores nos seus próprios estados para poder tentar convencê-los. Ontem a gente veio então com essa confirmação de que essa carta seria enviada, mas até o momento isso não aconteceu. Vamos falar, Neila, de como deve ser esse processo dessa sabatina dentro do Senado Federal. Davi Alcolumbre está, então, com o poder de marcar essa data. Tudo depende de Davi Alcolumbre para, então, destravar essa sabatina de Jorge Messias. Davi Alcolumbre marcando, então, essa sabatina, vai caber à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal fazer uma primeira sabatina, a CCJ. Ele vai passar ali, então, pelos senadores que fazem parte da CCJ. Temos como presidente o senador Otto Alencar, que diz que aguarda, então, que Davi Alcolumbre faça essa marcação para que ele possa fazer todo o desenvolvimento do seu trabalho. Lá dentro da CCJ, Jorge Messias, ele vai ser questionado sobre todos os seus trabalhos e como ele deve, então, analisar casos espinhosos dentro do Supremo Tribunal Federal. Passado pela CCJ, provavelmente no mesmo dia, ele deve então ser sabatinado pelo plenário do Senado Federal. Tudo isso será feito assim que Davi Alcolumbre fazer essa marcação. Lá ele vai precisar ter, no mínimo, Neila, 41 votos para poder então ser aprovado pelos senadores a ir para o Senado Federal. Mas antes disso, Jorge Messias, ele deve voltar a fazer aquele famoso beijamão. A gente deve ter imagens dele nesses próximos dias dentro do Senado Federal, indo nos gabinetes dos senadores e tentando convencê-los. Ele ontem se manifestou, através de uma nota que foi divulgada da coluna da Milena Teixeira aqui do Metrópolis, dizendo que vai voltar aí a desempenhar o seu papel dentro do Senado Federal e que ele vai ter humildade e que também vai ter fé
para dar continuidade a toda a sua peregrinação. Neila, antes de encerrar, vamos lá fazer um perfil rapidinho de quem é Jorge Messias, né? Nós estamos falando, então, do Jorge Rodrigo Araújo Messias. Ele tem 45 anos, atualmente é advogado-geral da União e ele é natural de Pernambuco. Ele está no governo do presidente Lula desde o início do 3º mandato. Ele que assumiu ali, fez parte até mesmo daquela parte de transição, do governo de transição do presidente Lula e assumiu, então, ali a AGU em janeiro de 2023. Ele é servidor público desde 2007 e ele tem atuação em diversos órgãos do Executivo, como, por exemplo, o Banco Central e também o BNDES. Ele é considerado um nome de confiança do presidente Lula, também recebe aí o apoio de ministros do Partido dos Trabalhadores, além também da ala palaciana. E ele mantém uma relação bem próxima com o presidente Lula desde a época do governo de Dilma Rousseff. Neila, a gente fica aguardando, né, para ver se de fato esse nome deve ser enviado ainda ao longo dessa semana e qualquer confirmação a gente volta aqui na programação. Neila. Muito bem, Marília. Muito obrigada por enquanto. Bom trabalho para você aí no Palácio do Planalto. Bom, Felipe Monteiro, muito bom dia. Já abro o nosso programa falando sobre a indicação do presidente Lula. É interessante porque o presidente falou na reunião ministerial de terça-feira que enviaria sim, que já estaria enviando a carta com o nome de Jorge Messias para o Senado para poder marcar a sabatina logo para que ele seja o 11º ministro do Supremo Tribunal Federal. Pois bem, a carta não foi enviada ainda. Ele disse que enviaria na própria terça-feira. A coluna do Igor Gadelha aqui do Metrópolis disse que apurou tanto com o Palácio do Planalto quanto com o Senado Federal. A carta não saiu do Palácio do Planalto, não chegou no Senado Federal. Ainda de acordo com a coluna do Igor Gadelha, o Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado, se reuniu, teve um encontro com o presidente Lula no domingo. Nesse encontro, o Davi Alcolumbre pediu ao presidente Lula que não enviasse agora a carta com a indicação de Jorge Messias. Na coluna do Igor, não explica o motivo, né? Não fala o motivo de Davi Alcolumbre ter pedido para que esse nome não fosse enviado agora neste momento. Fato é que Lula não ouviu. Lula disse o seguinte para Davi Alcolumbre: queria pensar neste assunto, queria ver se iria enviar ou não. Na terça, ele disse aos ministros: olha, estou enviando o nome de Jorge Messias. Terça, mais conhecido como ontem, não enviou. Até agora não enviou o nome. Para que Davi Alcolumbre possa marcar essa sabatina, o Palácio do Planalto tem que enviar essa cartinha para o Congresso Nacional, para o Senado. A partir disso, o Davi Alcolumbre manda essa autorização para a Comissão de Constituição e Justiça. O senador Otto Alencar, que é o presidente da CCJ, marca essa data a partir de então. E o Otto Alencar está doido para marcar essa sabatina. Ele já falou que assim que chegar a cartinha lá do Davi Alcolumbre, a autorização do Davi Alcolumbre, ele já abre a largada. Feita a sabatina na CCJ, a outra sabatina no plenário do Senado. Assim como a Marília estava explicando, é preciso de 41 votos para que ele seja aprovado como ministro da Suprema Corte. Ele vai ter que bater e gastar muita sola de sapato, vai ter que conversar com muita gente. É um restart. Ele já tinha feito isso lá atrás, em novembro, quando o presidente Lula fez a indicação do nome dele. Gastou sola de sapato, correu, falou com tanta gente, Felipe, porque estava com medo de que a sabatina fosse marcada muito brevemente, ali pertinho da data da indicação. Mas não, Lula nem chegou a enviar a carta, não teve marcação de sabatina. Ele chegou a conversar ali com alguns nomes do Senado, de nada adiantou. Ou seja, nós temos de novembro para cá, o quê? 5 meses? Um hiato muito grande, sem o 11º ministro da Suprema Corte. Não vai ser uma sabatina nada fácil. A oposição já deixou claro que vai metralhar Jorge Messias. A gente está em um ano eleitoral. Ele é um indicado, uma pessoa muito próxima do presidente Lula, da confiança do presidente Lula. Ele vai ser sabatinado de verdade. Eu me lembro, a última sabatina que realmente foi muito duradoura e foi uma sabatina mesmo, com muitas perguntas, em que o futuro ministro, de fato tivesse que ser questionado, foi do ministro Fachin. Não vou me lembrar quantas horas durou, se a produção puder pesquisar para mim, eu agradeço, mas foi uma sabatina
longa, muito longa, e muito cansativa, inclusive. E me lembro também que a sabatina da ministra Carmen Lúcia, ao contrário, foi muito breve. 2 horas de sabatina da ministra Carmen Lúcia e ela foi aprovada como ministra da Suprema Corte, hoje a única mulher integrante do Supremo Tribunal Federal. Então, me passando a colinha aqui no ouvido, 12 horas de sabatina do ministro Edson Fachin, que hoje é o presidente da Suprema Corte. A gente pode esperar uma sabatina duríssima do atual advogado-geral da União, indicado pelo presidente Lula. Vai saber quando agora essa carta vai ser enviada, agora que a gente já sabe que Davi Alcolumbre nem queria que essa carta fosse enviada neste momento. E aí eu te pergunto, Felipe, se esse não é o momento, quando é o momento? Bom dia, Neila, os nossos telespectadores. Neila, você vê que quando o parlamento e o executivo estão em guerra, a tendência é ter sabatinas maiores, ter mais discussão em relação à escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? O Fachin, é bom lembrar, foi indicação da Dilma em 2015, né? Quando teve aquele cenário, né, de confusão que culminou no impeachment em 2016, né? Ou seja, então quando há uma tendência de conflito, né, entre o legislativo e o executivo, obviamente a sabatina ela é muito mais demorada e há muita confusão em relação à aprovação ou não do ministro do Supremo Tribunal Federal, né? E eu lembro de outro também que foi confusa, falando do próprio André Mendonça, né, escolhido pelo Bolsonaro. Ou seja, realmente é uma situação de conflito institucional muito claro. E aí veio, né, o Messias, escolhido pelo presidente Lula, que está demorando, né, essa carta que o Poder Executivo tem que encaminhar para o presidente do Senado Federal, né, virou uma novela. Né, virou uma novela. Desde novembro, você vê que o Lula não está encaminhando a carta para leitura do Alcolumbre para iniciar o processo, formalizar o processo de sabatina e de votação para a escolha do ministro do Supremo Tribunal Federal. Isso tem uma razão, né? Com toda certeza o Lula está muito inseguro em relação à escolha e indicação do Messias. Mas também agora, o que ele vai fazer? Depois de novembro até agora, vai mudar o nome do ministro do Supremo Tribunal Federal? Da escolha que ele queria, né? Isso vai mostrar muita fraqueza, né? Então esse lapso de tempo, Neila, tem a ver com o trabalho que ele deve estar fazendo nos bastidores de convencimento dos senadores em relação à escolha do Messias. E é um trabalho muito árduo, né? E com toda certeza vai ser muito dificultado, porque quando você pega a sabatina do Paulo Gonet, que foi escolhido ano passado para a recondução na Procuradoria-Geral da República, ele teve 45 votos, né? Tinha que ter 41, ou seja, passou raspando. Então eu imagino que o cenário do Messias seja muito pior do que o cenário do Paulo Gonet, que teve 4 votos a mais para aprovação na recondução do cargo, né? Então, com toda certeza, o Messias tem que trabalhar muito, né? Tem que fazer muito beijamão, tem que ir gabinete em gabinete, tem que procurar, né, a bancada evangélica, né? É bom lembrar que o Messias é evangélico, então ele tem o apoio da bancada evangélica, e tem mesmo aquelas pessoas de direita, conservadora, né? E que são ligadas ao bolsonarismo, têm a tendência de votar no Messias, como, por exemplo, a própria Damares, né? O André Mendonça, né, que é um ministro bem visto pelo parlamento atualmente, né, deve fazer um trabalho para ajudar o Messias. Então ele tem aliados de forte que possam ajudar ele nesse trabalho. O Poder Executivo também, né, ter caneta na mão, pode conceder cargos, pode liberar emendas parlamentares para a escolha do Messias. Mas todo mundo sabe que o Alcolumbre está querendo atrapalhar, né, colocar obstáculo nessa indicação do Messias, né, até porque todo mundo sabe que o Alcolumbre queria que o Rodrigo Pacheco fosse o indicado ao Supremo Tribunal Federal. E o Lula está no beco sem saída, não tem para onde ir, né? Se mudar o nome do Messias para outro nome, vai indicar fraqueza. Se perder, né, a escolha, né, da indicação do Messias, vai mostrar fraqueza em período eleitoral. Ele não tem o que fazer. Então, o que ele pode fazer nesse momento é atrasar, né, a entrega da carta para o Alcolumbre para tentar trabalhar nos bastidores, para tentar ver e negociar cargos específicos, tentar negociar emenda parlamentar. É o que o Lula pode fazer nesse momento, porque se ele perder a indicação do Messias, e na minha opinião é possível, mas não é provável, porque o Poder Executivo tem força e o Messias tem apoio de uma bancada evangélica muito forte e muito atuante, né? Mas tudo pode acontecer nesse momento, considerando a votação que o Paulo Gonet teve, né? E passou raspando, Neila. Mas vamos ver o que vai acontecer.
Levando em consideração que esse é um ano que o Congresso não quer votar nada importante, não quer pautar nada de relevante, pode ser sim um ano em que os congressistas queiram marcar muito em breve essa sabatina. Não estou falando de Davi Alcolumbre porque isso está claro que ele não quer. Por dois motivos. Um, pela insatisfação do nome, você bem disse, ele queria Rodrigo Pacheco, e outra, pelos motivos que ele tem aí de discordância com o presidente Lula. Mas os demais parlamentares certamente gostariam de votar logo essa sabatina, porque não querem pautar assuntos relevantes, querem fugir de outros assuntos, como, por exemplo, a questão do Master, querem fugir desse assunto. Então, talvez a sabatina fosse uma boa cortina de fumaça nesse momento para o Congresso Nacional. Para não falar de vários assuntos, como, por exemplo, o Banco Master. Tem muita gente envolvida nisso. E falar sobre sabatina de ministro vai gerar polêmica, vai gerar assuntos. Estamos aqui falando sobre isso, continuaremos a falar sobre isso no momento da sabatina. Então, pode ser importante também nesse sentido para o Congresso Nacional.